Se você teve um filho aqui em Portugal, ou vai ter, ou planeja ter, e quer saber se ele vai ser considerado português, assiste esse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Bom, primeiramente, quando uma criança, filha de estrangeiros, nasce em Portugal, ela tem aqui duas possibilidades de concessão de nacionalidade. Ou como português originário, ou como português naturalizado. O que significa isso? Basicamente, naturalizado é como qualquer outro português. Você nasceu aqui, tem todos os direitos inerentes, você consegue transmitir essa nacionalidade sem qualquer limitação. Agora, quando falamos em naturalizado, é igual uma pessoa que chegou aqui e morou 5 anos legalmente, ou uma pessoa que casou com um português, ou um descendente de judeu sefardita. Então são nessas possibilidades que ela se enquadraria, como um português naturalizado. Qual que é a principal diferença entre naturalizado e originário? Bom, basicamente, quem é português originário consegue transmitir a própria nacionalidade para os pais. Os pais dessa criança conseguem pedir a nacionalidade, cumprindo alguns critérios, é claro, por meio dessa criança ser considerada português originário. Agora, se essa criança for naturalizada, isso já não é possível. Da mesma forma, ele também não consegue transmitir para filhos maiores e para netos, ou seja, nacionalidade como naturalizado é bem pior do que a originário, mas ainda assim vale a pena. Vamos falar agora sobre como que você consegue saber qual das duas o seu filho se enquadraria, como fazer essa solicitação. Bom, para pedir como português originário, tem aqui 3 possibilidades principais que seriam aplicadas para o caso de uma criança que nasceu em Portugal, filha de estrangeiros. A primeira possibilidade é, se um dos pais nasceu em Portugal, não tem a nacionalidade portuguesa e mora aqui em Portugal, consegue transmitir essa nacionalidade para a criança, então a criança é considerada portuguesa. A segunda possibilidade é, um dos pais tem título de residência ou visto de residência, aqui entra a CPLP, viu? Então não dá para considerar manifestação interesse, é realmente o visto de residência ou a autorização de residência, independentemente de tempo. Pode ter conseguido a autorização um dia antes da criança nascer, mas quando a criança nasceu, um dos pais precisa ter autorização de residência. Ou então a terceira opção seria se um dos pais, ou o pai ou a mãe, estiver em Portugal há pelo menos 1 ano, independentemente de ter autorização de residência. Então eu entrei em Portugal, gostei do país, fiz a manifestação de interesse, já estou aqui há 1 ano e meio, tem ali comprovativos desse período que eu estou aqui e meu filho nasceu. Então eu vou solicitar que essa criança seja considerada portuguesa, apresentando as provas que 1 ano antes do nascimento dessa criança eu já morava aqui em Portugal, mesmo que sem autorização. E aí assim vai ser concedido. Mas como pedir essa concessão? Basicamente, na hora que é feito o registro dessa criança, já tem que ser registrada como portuguesa. Agora, se foi registrada como brasileira ou sem nacionalidade portuguesa, aí você vai ter que solicitar a retificação desse registro. Como que você vai fazer isso? Indo em qualquer conservatório de registro civil e levando a prova de um desses 3 requisitos que eu mencionei. Se você chegar na conservatória provando e eles não quiserem conceder, aí você vai precisar de ajuda de um advogado para poder te representar. Pode contar conosco nesse processo que a gente auxilia. Agora, se você não cumpre com esses critérios, como fazer esse processo? Bom, basicamente você vai ter que seguir como português naturalizado. E também são 3 opções que você pode aplicar aqui. A primeira opção é quando um dos pais, ou o pai ou a mãe, reside em Portugal há pelo menos 5 anos, mesmo sem autorização de residência, e pode provar isso. Um exemplo, digamos que eu acabei de chegar em Portugal, cheguei grávida, tive meu bebê aqui, já estou há 5 anos em Portugal, não tenho autorização ou acabei de adquirir minha autorização e quero que a minha criança que nasceu aqui em Portugal seja considerada portuguesa. Se eu mostrar que eu estou aqui há pelo menos 5 anos, mesmo que desconsiderando o período ali que eu não tinha autorização de residência, então contando desde o princípio, essa criança vai ser considerada portuguesa. Terceira opção, se um dos pais tiver autorização de residência. Então entrei em Portugal, estava grávida, fiz minha manifestação de interesse, fui chamada na AIMA, fiz minha entrevista e obtive meu cartão de residência. Só que o meu cartão de residência só veio, eu só consegui de fato obter esse cartão depois que a criança nasceu. Não tem problema, eu vou lá e peço a correção desse registro considerando ela como portuguesa naturalizada. Agora, se nenhum dos pais tem autorização e nenhum dos pais reside aqui 5 anos, temos a terceira opção, que é basicamente quando a criança já frequentou pelo menos 1 ano no estudo pré-escolar, ensino básico, secundário ou profissional. Então, se o seu filho já frequentou pelo menos 1 ano num desses ensinos, também pode pedir, mesmo que ninguém tenha autorização de residência, só precisa provar que ele estudou pelo menos esse 1 ano. Agora, digamos que não cumpre para nenhum desses critérios. Eu tenho um segredo aqui que você pode seguir para poder conseguir essa nacionalidade. Bom, crianças que nasceram aqui em Portugal e que não conseguiram a nacionalidade portuguesa, elas podem pedir a autorização de residência. Isso você vai aplicar de acordo com o artigo 122
Número 1, a linha B. Essa autorização é destinada para as crianças que nasceram aqui e que estejam pelo menos matriculadas no ensino pré-escolar aqui em Portugal. Pré-escolar, básico, ensino secundário. Então você não precisa esperar esse 1 ano para poder fazer a autorização dela. Você de logo já faz a autorização. Nesse mesmo pedido, no mesmo dia, você consegue pedir para os pais, porque o número 4 do 122 permite que a autorização dos pais seja feita no mesmo dia que o da criança. Ou seja, no dia que vocês forem na AIMA com esse bebê, todo mundo já consegue fazer a autorização no mesmo dia. Chegando a autorização de um dos pais, o que você consegue fazer? Consegue cumprir o segundo requisito ali, que seria para pedir como português naturalizado, que é um dos pais ter autorização de residência. Então temos aqui sempre a garantia de que essa criança vai ser considerada portuguesa, nem que seja como naturalizada. Além dessas possibilidades que eu mencionei, existem algumas outras, mas são muito específicas. Tem uma que muito me repetem, que é aquela quando a criança nasceu aqui em Portugal e não tem outra nacionalidade. É possível conseguir nacionalidade portuguesa? Não é bem assim, tá, gente? A criança nasceu aqui e não quero registrá-la como brasileira, nem como nenhuma outra, e quero pedir nacionalidade com base nesse artigo. Não, tá? Quando a gente pede uma nacionalidade portuguesa, com base no fato de que a pessoa não tem nenhuma outra, a gente tem que demonstrar que ela não tem porque ela não consegue. Porque às vezes aquele país tem regras específicas e a criança só pode ser considerada se nascer lá naquele país e assim por diante. Então, não é porque você não quis colocar outra nacionalidade, é de fato porque aquela criança não pode obter outra nacionalidade. Também tem outras formas bem específicas, mas essas são as mais gerais para você poder entender. E se você precisa de análise de caso, tá precisando verificar se a sua situação se engloba numa dessas ou em alguma outra, entre em contato conosco nos dados que estão aqui na descrição do vídeo. Ele tem o telefone, tem o e-mail, é só mandar mensagem que a gente vai te responder, tá bem? Eu espero ter esclarecido a situação pra vocês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda mensagem nos nossos contatos que a gente vai estar à disposição. Grande beijo!